Olá, tudo bem? Vamos a mais um vídeo sobre o Excel. Nesse vídeo nós iremos aprender sobre a função média, média A e média C. Mas antes de irmos para a planilha, devemos conhecer o que é uma média. Então, de acordo com a Wikipédia, a média aritmética simples é a mais utilizada no nosso dia a dia e é obtida dividindo-se a soma das observações pelo número delas. Em outras palavras, para realizar uma média aritmética, basta somar todos os números de ocorrência e dividir pela quantidade desses números. Por exemplo, se dispomos dos números 1, 2, 3, 4 e 5, para realizar a média desses números, preciso primeiramente somar todos eles. O resultado dessa soma é 15, e depois dividir esse resultado pela quantidade de números que foram somados, que nesse caso é 5. Então ficará 15 dividido por 5, cujo resultado é 3. Assim, a média entre 1, 2, 3, 4 e 5 é o número 3. Vamos agora para a tela do Excel aprender a função média. Criamos essa tabela em que temos as notas de alguns alunos, aluno A, aluno B, aluno C e aluno D. No cabeçalho temos os bimestres, primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. Nós vamos tirar a média das notas de cada um desses alunos nos bimestres. A média, como já havia falado, é realizada somando todos os números e dividindo pela quantidade desses números. Como, por exemplo, no aluno A, temos as notas 7, 5, 6 e 8. Então, a média irá somar 7 mais 5 mais 6 mais 8 e dividir por 4. Igual, vamos digitar a média. Média, damos um Tab e selecionamos os valores em que queremos a média. Agora fechamos os parênteses e damos Enter. E dessa forma conseguimos obter a média. Veja que a média entre 7, 5, 6 e 8 é 6,5. Vamos replicar para as outras células e para confirmar se a média está correta, vamos selecionar as células e verificar na barra de status que realmente a média é 6,5. Assim obtemos a média de cada um desses alunos. E, se alterarmos qualquer valor, a média também irá alterar. Vamos à seguinte situação. O aluno B, no terceiro trimestre, ficou ausente. Mas deve observar um detalhe. Você não pode colocar a nota 0. Você pode colocar outra descrição do que aconteceu. Por exemplo, falta do aluno. Assim você não pode colocar 0. Terá que colocar ou ausente, ou nota não disponível, enfim. A média, ela ignora valores de texto, valores lógicos e ignora também células vazias. Então, nesse caso, você irá colocar a palavra ausente. Entretanto, a média alterou nesse caso. A média está pegando 2, 7, 9 e dividido não por 4, mas dividido por 3, visto que agora colocamos a palavra ausente e a média ignorou essa palavra. E isso é um problema. Não seria um problema se pudéssemos colocar 0. Mas como temos essa limitação de não colocar 0, ou seja, devemos colocar uma situação real, nesse caso ausente, então a função média não irá funcionar como esperamos que funcione. Veja que, se colocarmos 0, ela irá fazer a média correta. Vai pegar 2, mais 7, mais 0, mais 9, que dá 4,5. Mas nós não podemos colocar 0. Devemos colocar ausente ou qualquer outra coisa que descreva a situação do aluno. Como, por exemplo, ficou doente ou ausente, enfim. Agora, como podemos corrigir essa situação? Existe uma forma de contornar essa limitação da função média, mas para isso iremos utilizar a função média A. A função média A faz justamente o que a função média não faz. Enquanto a função média, se existir um valor que seja texto, valor lógico ou célula em branco, ela ignora esses valores, a função média A, por sua vez, não ignora esses valores. Ela irá contar isso como um item que entra na divisão. Igual, média A, vamos abrir o parênteses e selecionar. Selecionamos até o quarto bimestre, fecha parênteses e dá Enter. Veja que deu a mesma nota. Agora iremos replicar para as outras células, dando um clique duplo na alça de preenchimento. Agora veja como ficou a média onde colocamos a palavra ausente. Na média normal deu 6, entretanto,
a média A deu 4,5. Por quê? A média ignorou a palavra ausente, ela não incluiu a palavra ausente, ela só fez a média entre 2, 7 e 9. Por outro lado, a média A já incluiu na conta a palavra ausente, então ela fez a média entre 2, 7 e o ausente, que será considerado 0 e 9. Por isso que o resultado da média A deu 4,5. Então, se quisermos representar qualquer nota como texto e incluir isso no cálculo da média, devemos utilizar a média A. Outra média bastante importante é a média utilizando critérios para isso. Por exemplo, se quisermos calcular uma média de acordo com determinados critérios. Vamos verificar como isso funciona na prática. Vamos a uma outra aba, agora iremos fazer a média por região. Temos essa tabela em que há uma coluna de filial, outra de região e, por fim, uma coluna de faturamento. Temos as filiais A, B, C e D, região Nordeste e região Sudeste e a coluna de faturamento. Queremos fazer a média de acordo com a região, como, por exemplo, a média da região Nordeste ou a média da região Sudeste. Iremos utilizar essa outra célula em que iremos digitar a região em que queremos a média. Para que isso aconteça, iremos utilizar a função média-se, igual média se. Então, pressionamos o Tab. Iremos selecionar a partir da coluna região até a coluna do faturamento. Ponto e vírgula. No critério que iremos usar, é a célula que iremos digitar na região pretendida. Ponto e vírgula. E o intervalo em que queremos fazer o cálculo da média, que nesse caso é a coluna faturamento. Fechamos parêntese e damos um Enter. Veja que retornou um erro no cálculo da média, justamente porque ainda não digitamos nosso critério, ou seja, não digitamos a região. Agora, quando digitamos a palavra Nordeste, perceba que deu como resultado 290 mil. Vamos verificar se realmente o cálculo está correto. Selecionamos as células que correspondem à região Nordeste e verificamos na barra de status o valor é realmente 290 mil. Agora vamos digitar a região Sudeste. Veja que deu 280 mil. Iremos verificar se realmente o cálculo está correto. Selecionamos as respectivas células e verificamos na barra de status que o valor é 280 mil. Concluímos e vimos agora a média A e a média C. Essas funções são muito importantes de se conhecer a fim de dominar o Excel. Se você gosta desse conteúdo, inscreva-se no canal, acione o sininho de notificações e compartilhe. Feliz 2024! Valeu e até a próxima!